O evangelho desse último domingo, o 34º domingo do tempo comum, é o de Mateus, capítulo 25, principiando pelo versículo 31 e se encerrando no versículo 46. Este evangelho, de modo geral, é apresentado como o juízo final. E numa leitura rápida, sim, sem a crítica bíblica, sem a devida interpretação, sem a devida exegese, sem a devida hermenêutica, nos daria a entender que se trata somente do fim do mundo e do julgamento, do juízo final. No entanto, um mergulho nesse evangelho, que é um dos mais significativos do Novo Testamento, nos mostra a presença da apocalíptica judaica dentro de Mateus. E desta forma, com esse instrumento literal, Mateus nos apresenta Jesus na parousia, no juízo final, como sendo o juízo final. No entanto, se nós lermos com atenção o Evangelho, haveremos de perceber que esta dupla dimensão de Jesus é muito ativa, muito presente, muito significativa nesse trecho do Evangelho. Isto é, o Cristo que vem, o Cristo do juízo final, o Cristo da parousia, é o mesmo que já está na história. É o mesmo que conta a alegoria. É o mesmo que faz parte da comunidade de Mateus e é o mesmo que São Paulo chama de o corpo de Cristo, com todos nós como seus membros e membros. Um Cristo incorporado em nós, um Cristo que nos faz ser Cristos do Cristo, parte dele. É o Cristo presente, o Cristo ativo. E nessa parábola do juízo final, se destaca algumas coisas que são muito significativas para o presente, para o momento que nós vivemos. Por exemplo, esta parábola está dentro daquilo que alguns teólogos chamam de a nova lei, o Evangelho. E se é a nova lei, há algumas virtudes morais, há uma ética profunda a ser considerada aqui. E esta ética passa pela prática. E a prática é que é julgada. É julgada num futuro, como projeta a metáfora, e é julgamento permanente do nosso comportamento de fé. Ou, se quiserem, até de discípulos e discípulas de Jesus, e se quiserem mais ainda, de cristãos e cristãs. Provavelmente o cristianismo proposto por esta alegoria, por esse trecho de Mateus 25, 31 a 46, seja muito diferente do cristianismo que está por aí. Nesse sábado, no programa Fé e Luta, conversamos com o professor Dinarte e ele se referiu ao Padre Vieira elogiando a escravatura como uma coisa boa, em nome do cristianismo. Portanto, esse cristianismo pregado pelo Padre Vieira nega este de Mateus, que apresenta o cristianismo como uma prática permanente do amor, da misericórdia e da justiça nas relações com os pobres. É disso que trata esta alegoria, este trecho, com Jesus, filho do homem, portanto humano, uma figura do Antigo Testamento, filho do homem, plenamente humano, mas ao mesmo tempo o Rei da Glória, que se mistura com o Filho do Homem numa só pessoa, numa só ação do juízo final, para julgar a prática do amor,
da misericórdia e da justiça. E aí ele separa, como um pastor separa as ovelhas, colocando as ovelhas ao lado direito e os cabritos do outro lado, seu lado esquerdo. Com o cuidado que o pastor tem, e o que se ressalta, né, nesta alegoria é o cuidado de uns com os outros, mas muito atento ao comportamento ético que passa pela prática do amor, da misericórdia e da justiça. Então eu destaco 2 pontos porque, na verdade, esta alegoria, esse trecho do Evangelho, divide a humanidade em 2 tipos de seres humanos, ou 2 tipos de relacionamento com os pobres. E é aí que se definem os seres humanos, no modo como se relacionam com os pobres. As ovelhas, que representam aqueles que se relacionam encaminhando o amor através da misericórdia e da justiça, na convivência com os pobres, o Rei, que é o Filho do Homem, que é Jesus, que vem, que está no futuro, mas que já está aqui, diz: vinde benditos do meu Pai, vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai preparou desde a criação do mundo. E esses benditos do Pai são 2 tipos de benditos. Um são os seus discípulos e discípulas, perseguidos, sacudidos pela violência na Palestina no tempo da redação de Mateus. Com tanto terror por parte do Império Romano, começando com o terror por parte de Herodes. Estes são os bem-aventurados, aqueles para quem o mundo, para quem a bênção bendita, me perdoem aqui a repetição, a bênção está reservada desde a fundação do mundo. Esses são os seguidores de Jesus, desde que ao seguirem Jesus, eles palmilhem o caminho da prática do amor, da justiça e da misericórdia, do amor, da misericórdia e da justiça. Quer dizer, o juiz aqui não pedirá nenhum documento para os seus pequeninos, para os seus bem-aventurados. Não pedirá nenhum relatório deles. Não pedirá um levantamento de quantas vezes rezaram o Pai Nosso, de quantas vezes foram à mesa eucarística, de quantas vezes participaram de cultos ou de missas, de quantas vezes se juntaram em atividades ecumênicas. Nada disso. Ele tratará dos benditos do Pai e os convidar a entrar, porque eles foram discípulos e discípulas de Jesus, perseguidos, pequeninos. Era um grupo pequeno na Palestina, mas composto de fiéis a Jesus, que trilhavam o caminho da prática, exercendo o amor, a misericórdia e a justiça. Isto é o único interesse, esse é o único conteúdo julgado por Jesus. Muitas vezes nós nos preocupamos com comportamentos regrados, com comportamentos morais, como tratamos dentro de casa as pessoas, como é a nossa família, como abordamos a família. E a família, em primeiro lugar, a família tradicional, isso e aquilo. No juízo de Jesus, a única coisa que interessa é que os seus seguidores e seguidoras percorram o caminho da prática no exercício do amor, da misericórdia e da justiça. É isso o que vale. Não importa se em dado momento a pessoa crê em reencarnação, não importa se em dado momento a pessoa coloca alguns princípios acima de outros, em outros momentos. O que importa é que os
pequeninos, os bem-aventurados discípulos e discípulas de Jesus. Aqueles das bem-aventuranças, os mansos, os que herdarão a terra, os misericordiosos, os pacificadores, os que amam a justiça, os perseguidos por causa dele, estes percorram o caminho da prática exercendo o amor, a misericórdia e a justiça. E isto demanda muita prática, dedicação, carinho, afeto, superação do ódio, superação de desentendimentos, superação da opressão, superação de todos os pecados que dividem as pessoas. Estes são os bem-aventurados, os benditos do Pai. Mas Jesus não se restringe somente aos seus discípulos e discípulas. A alegoria, esse trecho do Evangelho, mostra que Jesus julga a humanidade inteira. Toda a humanidade, pertença ao ciclo cristão ou não, pertença a alguma igreja ou não, seja confessadamente discípulo ou discípula de Jesus ou não, mas será bendita se tratar os pobres, os que passam fome, os presidiários, os doentes, os refugiados, enfim, todos os oprimidos, se colocando ao lado deles, mesmo que se surpreendam diante do julgamento que diz: vinde, benditos de meu Pai, porque quando eu tive fome me deste a comer, quando eu tive com sede me deste a beber, quando eu estive preso me fosse visitar, enfim, etc. Mesmo que os que lutam assim, reconhecendo Jesus em cada pessoa, se surpreendam e devolvam a pergunta: mas quando nós te vimos assim, Senhor? E ele responda: quando fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Cristo, de acordo com esta alegoria, de acordo com esse trecho evangélico, não é nenhum perfumadinho, não é nenhum entronizado. Aqui ele está no trono, mas enquanto juízo da parousia, o juízo do Cristo cósmico, o juízo do Cristo que está mais vem, Cristo que vem, mas está conosco, e que se identifica com os pobres. Este Cristo muitas vezes também está nos injustiçados, nos homossexuais, nos alcoólatras, nos drogados, nos mais sofridos seres humanos, por mais que eles incomodem, por mais que eles perturbem, mas eles são Cristo. E devem ser atendidos pelos primeiros pequeninos de Jesus, os discípulos e discípulos, e também por toda a humanidade. E finalmente, segundo ponto, Jesus se dirige ao outro rebanho que ali está, que não são as ovelhas, e diz taxativamente: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Quer dizer, estes que não se comovem, que não veem Cristo em quem passa fome, em quem passa sede, em quem é preso, em quem é abandonado, em quem é refugiado, etc. e tal, estes são confundidos com os demônios, com o diabo e com os anjos. E diabo aqui são todas as atitudes divisionistas que massacram e rebentam com as relações e com as comunhões das pessoas. Esses são diabólicos e serão sacrificados com os anjos diabólicos também. Isso quer dizer que este Cristo, que é tão amoroso, tão misericordioso, tão justo, tem também na sua agenda
o rigor da avaliação, do julgamento, da prática. A prática proposta por ele de realizar nela como caminho, como meio, como mediação, o amor, a misericórdia e a justiça, não é uma brincadeira, não é um programa de última hora, não é um programa ao pé da página de uma agenda, não é um programa para quando for necessário, quando eu me der conta disso, quando eu tiver consciência disso. Não, isso é essencial na agenda da existência, na agenda da vida. Não há o que brincar com essa questão da realização do amor, da justiça, do amor, da misericórdia e da justiça pelos caminhos, pelos trilhos da prática. Não há. Se isso é o inferno, são as chamas, como dizem outros textos, ranger de dentes. Porque não há tergiversação, não há brincadeira nesse terreno. Para concluir, juntando esses dois pontos, o primeiro, vinde benditos de meu Pai, tanto os discípulos e discípulas de Jesus que trilharem o caminho da prática, do exercício real, concreto, do amor, da misericórdia, da justiça, quanto os malditos que devem ser afastados do Pai, estão aqui no nosso mundo conosco. Eles convivem conosco. E nós temos a liberdade de escolher sermos os benditos, que são convidados ao encontro eterno com o Pai, ou os malditos, afastados e expulsos para o delírio eterno, também com todos os males que são feitos contra os mais humildes, os mais penalizados, os mais sofridos, os mais destruídos. Quem de nós está livre de ser um desses? Um sem casa, um sem teto, um sem asilo, um sem saúde, um sem atenção, um sem solidariedade. Por isto, até por uma questão de sobrevivência, a nossa única opção é o vinde benditos de meu Pai, pelos trilhos práticos da realização. Misericórdia, o amor, a misericórdia e a justiça. O mundo, a começar pelo Brasil e a iniciar pelo Paço da Areia em Porto Alegre, o mundo, mais uma vez, matou Cristo. E mais uma vez, se soma isso na agenda do juízo final, quando mataram o Beto em Porto Alegre, João Roberto Silveira Freitas. Jesus foi esbofeteado, sofreu matalhão, foi sufocado e morto. O Cristo que talvez tenha perturbado um pouquinho dentro do mercado, mas que para ele ofereceram muito mais a morte do que um julgamento justo, do que o respeito, do que os direitos humanos. Lá Cristo foi mais uma vez assassinado, antes torturado, chutado e sufocado com um matalhão. Quantos neste mundo fazem isso contra os Cristos que representam o Cristo aqui que fala conosco? Será que nós escolhemos o caminho certo? O caminho prático do amor, da misericórdia e da justiça? Ou o caminho dos que ouvem sempre lá no interior das suas consciências: afastai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno e sermos queimados permanentemente já em nossas consciências? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.